Mas aí, o Pablo, mas depois ela entendeu. Ela era uma menina boa, ela não sei o que que deu nela, sabe? Mas é isso, cara. Norma, você tem que trabalhar muito com a conscientização das pessoas. É muito impressionante. Como que as pessoas não entendem isso? É muito, um pouco até cultural, sabe? Então a gente tem um trabalho dobrado. Ô, Pablo, eu estava conversando com você achando que você já estava na sala. Eu estava falando, Pablo, que esse negócio de norma, a gente tem que trabalhar essa conscientização. Aqui no Brasil você tem um trabalho dobrado, entendeu? Mas a menina acabou entendendo, a gente depois não teve mais problema, não. Ela consegui explicar para ela, ela tinha muito respeito por mim e não deu problema, não. Eu gosto muito dela, o cara já formou, entendeu? Mas tem hora que parece que dá uma doideira na pessoa, sabe? Às vezes a pessoa não tá bom naquele dia, não tá bem, aí faz umas coisas assim. Parece que tem gente que entra e acaba saindo porque deve cair, né? Alguma coisa. Estou percebendo isso. Assim que entra já cai. Essa luz aqui piora. Oi, gente, vamos continuar? Se sua luz estivesse de frente com você, talvez seria melhor, Alexandre. Como é que é? Se essa luz estivesse de frente com você, seria melhor, talvez. Eu falo a outra que tá atrás. Ela tá. Eu não sei, sabe, se também eu posso estar com algum probleminha, mas hoje durante o dia não ficou assim, não. Deu para ver legal, entendeu? Não. Mas é porque, pra mim aqui, parece que a luz tá exatamente, assim, ao lado do seu rosto. Aí o brilho da luz atrás é que É, toma conta da sua câmera. é verdade. Tá atrapalhando muito, dando dor de cabeça em vocês? Se quiser, até desliga a câmera. Não, não. Pra mim tá tranquilo. Tranquilo? Então vamos continuar aqui, gente. Vamos fazer a apresentação aqui aí. Então a gente falou aqui, né? Preparação da auditoria. Bom, quando você vai preparar a preparação da auditoria, você tem que fazer os objetivos, os critérios de referência, identificar os processos, recursos, controle. Isso tudo você faz num projeto, entendeu? Equipamentos, layout, área especializada, materiais, produtos, serviços, tira muita foto, coloca isso tudo em relatório, entendeu? Se tiver um histórico das auditorias anteriores, isso ajuda também, né? Para ver o que o auditor anterior recomendou, né? Então isso ajuda. É legal também você ter a data, o local, o tempo, anotar isso tudo, tá? Tudo tem que ser documentado, tudo tem que ser formalizado. É um trabalho burocrático, o trabalho do auditor. É bem burocrático. Formaliza mesmo. Ah lá, quais são as pessoas que, departamentos envolvidos. Eu já vi auditor trabalhando, conforme eu falei, eu acompanhava isso tudo, tá, gente? É, às vezes eu falo assim, pô, eu já fiz isso, mas é porque, gente, não é. É porque eu trabalhei muito tempo em empresa. E eu já praticamente assim, desde que eu comecei a trabalhar com 16 anos, então eu já passei por muita coisa, entendeu? Então eu já trabalhei em área administrativa, em área de produção, eu já fiz um pouco de tudo. E aí dei, conforme eu comentei com vocês, a minha história com a qualidade foi uma coisa muito interessante. Foi quando a empresa Energisa implementou na década de 90, porque, não vou mentir, a década de 90, muitas empresas começaram a implantar qualidade, ela virou um pouco de um certo, na época, tá? A gente até achava que era modismo. Eu me lembro que nós paramos um dia inteiro para fazer o 5S.
paramos o dia inteiro, rasgamos papel, esvaziamos gaveta, né? Tinha que fazer limpeza. E aquilo, cara, era todo dia palestra, todo dia, foi muito legal, foi um movimento muito bacana. E eu fiquei meio encantado com esse negócio, comecei a estudar, né? Aí eu vi que o Vicente Falcone foi um dos pioneiros da qualidade aqui no Brasil, tem livros dele, entendeu? Então, assim, eu comecei a gostar. E depois, coincidentemente, quando eu fui para uma outra empresa, olha que interessante, a outra empresa não tinha ISO, não tinha nada. E eu já contei a história, eu não vou contar aqui de novo, porque essa eu já sei que eu já contei. Foi quando estourou a barragem aqui, que a empresa ficou com a imagem arranhada, embora não tenha culpa, mas a imagem ficou arranhada, que a empresa correu atrás e aí começou a implementar a ISO. Eu falei assim, bom, aí eles sabiam que eu já tinha trabalhado numa implantação de gestão da qualidade e tal, eles me colocaram para fazer a linha de frente, entendeu? Mas aí o que eu queria falar é o seguinte, eu já vi um relatório do auditor, ele anota até assim, por exemplo, Joel, no dia tal, comentou que o processo de produção, entendeu? Escreve o nome, o dia que ele conversou com o Joel, documenta tudo, tá? Qual a expectativa dos clientes, né? As necessidades expectativas do cliente, as necessidades de interesse do auditado, o que ele está querendo, o porquê que ele está fazendo aquela auditoria, né? Quais são os recursos que você vai necessário para você fazer a auditoria, né? Requisitos de confidencialidade, gente, é outra coisa. Isso aqui é muito perigoso. Tá o Joel lá, o Joel é o auditor, né? Por um acaso ele arrumou um trabalho como, né? E aí ele vai para o barzinho depois do expediente e comenta com o Oswaldo, pô, aquela empresa, faz, tá uma bagunça, não sei o quê. Aí o cara da mesa do lado escuta, entendeu? Então, assim, tomar muito cuidado com isso, tá? Porque o que a gente vê de problema na empresa fica dentro da empresa, né? Então, isso é importante demais. Distribuir o relatório da auditoria e a data de previsão para sua emissão, né? Também você já tem tudo você tem que ter data, até porque senão a gente vai só adiando. Então é necessário trabalhar com datas, tá? Cronogramas. Isso aqui nós já falamos, né? Porque o mesmo processo que o auditor usa, eu aproveitei e mostrei também que nós, como engenheiro de produção, usaríamos também para entender o processo, né? Rastrear, livre de deslocamento, isso que nós usamos. Porque da mesma forma que o auditor vai entender o processo, é o que a gente usa também para entender o processo. Então, por isso que eu vou passar rápido. Gente, uma coisa que a gente tem que nos perguntarmos para nós mesmos, qual é a finalidade desse processo? Tá? Quais são as entradas do processo? Quais são as saídas do processo? Que é o produto, né, praticamente. Quais são os controles que se faz para verificar esse processo? Tá? Que tipo de controle, que tipo de indicador que você trabalha? Deixa eu ver os indicadores. Qual o sistema que usa para ver a movimentação do material, a movimentação na fábrica, entendeu? Quais são os recursos que nós precisamos? Tá? São perguntas que você vai fazer para si mesmo. Quais são as medidas de eficácia, eficiência, flexibilidade? Que são os indicadores, né? Bom, os 7 amigos do auditor. Isso aqui os palavreados que o auditor tem que ter. O que, quem, quando, onde, como, por quê. Isso aqui vocês vão fazer, anotem isso aí, que isso aqui é importante, tá? Esses são, no planejamento de auditoria, ó, o que é que você vai fazer, quem que faz, quando que faz, onde que faz, como que faz e por que faz. Então, são as perguntas que vocês vão estar sempre em mente, tá? Não esqueçam disso. E aí, pede para mostrar, não é só falar, tá bom? Não é só, o que é isso? Quem é que faz? É o Joel. Quando que ele faz isso? E onde que ele faz? Lá no setor tal. Como é que ele faz? Tal. Então, agora, por que você faz? Por causa disso. Então, agora me mostra você fazendo. Entendeu? Muito interessante, né? Coisa simples. Bom, gente, algumas dicas. Pode falar. Algumas dicas. Normalmente, quando você vai iniciar um trabalho de auditoria, gente, e é muito interessante que isso aqui também pode ser usado para consultoria. Eu não sei qual que é a intenção de vocês aí depois de formados, às vezes querem trabalhar nessa área de consultoria. Eu também tenho algumas dicas, tá?
Eu fiz um curso de consultoria. Eu fiz uma vez porque eu fui ser consultor e não sabia nada. Foi terrível as minhas primeiras consultorias, eu morro de vergonha. Cometi erro atrás de erro. Vocês não têm noção. Aí eu fui fazer um curso lá em Leopoldina com um amigo lá chamado Rodrigo, que é muito inteligente, hoje ele trabalha no Cefet, já até que ele é coordenador do Cefet, muito inteligente, fiz um curso com ele de consultoria. Rapaz, muito bom, aprendi muito com ele. Aí, se alguém quiser algumas dicas, às vezes tem a intenção de trabalhar, professor, eu queria sim ser consultor. É a mesma coisa. A primeira coisa, você faz uma reunião de abertura, para você entender, conhecer quem é quem, o que eles pretendem com a auditoria, né? Conhecer os diretores, que é o que está te contratando para prestar o serviço. Então, você precisa de ter essa primeira reunião. Tá certo? Aí você tem que ter uma lista de presença, você vai conhecer as pessoas, né? Porque você está fora de casa, então vamos conhecer. Fique calmo, né? Também escuta bastante, seja flexível, observe as táticas. Então, essa é a primeira reunião. Esteja bem preparado. Por que eu estou falando isso? Sabe por quê, gente? Vai ter pessoas desconfiadas, vai ter pessoas que vai tentar testar a sua capacidade. Tem jeito para tudo, tá? Então, por isso que eu estou colocando essas listas aqui, ó, né? As pessoas vão te testar para ver se você é bom, né? A gente não sabe se tem pessoas desonestas. A gente sabe que o mundo real, infelizmente, tem, né? Então, esteja bem preparado para lidar com essas coisas. Olha lá, tem que entrevistar a alta direção, aí tem sempre pessoas vaidosas, tem diretores vaidosos, né? Existe um processo para gerenciar melhorias. Por exemplo, igual eu falei, como eu falei negócio de pessoas vaidosas, eu não vou citar nome, porque aí eu estaria sendo antiético. Quando aquele engenheiro criou as POs, as pessoas que menos seguiam eram os diretores. Tinha, né? Não são todos, tinha um que seguia perfeitamente, mas tinha um lá que não seguia nada. Ainda ficava bravo quando você cobrava certos procedimentos, né? Principalmente procedimento de viagem, ele viajava muito, e ele não seguia nada. Você pegou tal, você fez isso, ele fazia tudo da cabeça dele, como era diretor, ainda ficava bravo, entendeu? Então a gente lida com isso também. Os caras que tinham que dar exemplo, que está lá na linha de frente, é que não dava exemplo. Isso acaba minando tudo. Então tem cuidado que a gente lida com pessoas vaidosas, pessoas que por ter cargo alto, ele se acha, né? É o verdadeiro o achante aí. Os comprador. Hein? Os comprador. Compradores Em são termos de assim. criação, os compradores são um dos que dão mais trabalho para a gente. É Porque mesmo? para você fazer aquisição da matéria-prima, né, você tem que fazer uma análise do seu fornecedor, se ele está atendendo suas expectativas ou não, qualificar a questão do produto dele, se está atendendo realmente o que a norma pede. Aí o comprador ele fica atento ao preço, né? Uhum. Verdade. E aí que entra, quando se trata da questão de qualidade, uma grande confrontamento. Às vezes nem sempre aquilo que é mais barato atende à qualidade que precisa ser exigida. Uhum. É, tem toda a razão. Tá vendo? É bom a gente trocar ideia. Vocês todos estão no mercado de trabalho e vocês acabam enriquecendo a aula, me ajuda muito, né? E a gente que trabalha, então eu também tenho casos para contar, passo para vocês. Igual esse diretor aí, que eu citei como exemplo, ele viajava muito e ele não trazia nota, ficava em hotel, não trazia nota, eu não sei, cara. E aí, um dia, chegou um auditor lá, bateu boca com ele. Um cara não aguentou. Ele ia colocar no relatório, olha, não tem como eu auditar, não estou vendo. Só que nesse caso não foi auditoria de qualidade, não, tá? Essa auditoria foi de auditoria financeira mesmo. Enfim, tinha procedimento para como é que o cara tinha que lidar com as viagens, e o cara não fazia nada, mas ele passou aperto, tá? Foi a primeira vez que eu vi ele passar aperto. Apesar dele ser diretor, né? Mas é porque os outros diretores. Porque o que acontece? Uma empresa SA, ela presta conta para acionistas, entendeu? E aí, se o auditor coloca um parecer com ressalva, dá problema para a empresa. Então, ele passou um pouquinho de aperto, ele arrumou nota não sei aonde, aí até foi procurando nota aí, foi criando lá, foi pedindo nota, mas para compor ali os gastos dele, entendeu?
Ele passou um pouquinho de aperto. Porque o auditor falou, olha, eu vou colocar um relatório, o que o auditor faz, se vocês vierem trabalhar, né, nessa questão da auditoria, vocês têm que fazer um parecer no final. No final de tudo, você vai colocar como que está a situação e dar o seu parecer. E você pode fazer um parecer com alguma ressalva. A empresa está com um sistema de gestão de qualidade dentro dos critérios, tal, ressalvando a área tal. Pronto, já atrapalha tudo. Ressalvando que a área do Oswaldo, né, lógico que ele não vai dar nome, né, ele não vai culpar o Oswaldo, eu só citei aqui como exemplo. Ressalvando que a área da gestão ali do processo tal apresenta algumas deficiências, tal. Aí, quer dizer, o Oswaldo vai gostar ele como um dos responsáveis? Entendeu? Então, pode acontecer isso. Você faz um parecer e deixa que só um setor está com problema. Né? Por exemplo, se for o caso. Que é o que a gente chama de parecer com ressalva, que não é bom. Tem uma ressalva. O ter 10 ressalvas dá o mesmo impacto. Fica ruim do mesmo jeito. O legal é o parecer sem ressalva. Entendeu? Do auditor. Aí você vai lá e manda o seu chamegão lá. Que deu uma travada aqui. Travou aí para vocês? Não, né? Quem identifica melhorias potenciais, como se dadas as prioridades, está vendo? Os recursos, quais as avaliações de desempenho são relatadas na gerência e como isso pode gerar melhorias, né? Porque às vezes tem aquelas avaliações de desempenho, será que isso vai influenciar positivamente? Porque avaliações de desempenho costuma até impactar negativamente. Então, vamos ver, vamos ouvir, né? Quais as avaliações de desempenho são relatadas à gerência e como isso pode gerar melhorias. Você vai buscar melhorias, mas será que está gerando melhoria mesmo? Né? Depende da avaliação que se faça, né? As pessoas estão recebendo o necessário treinamento, em solução de problemas para direcionar as ações. Então, são perguntas. Está vendo que você está percebendo que está tudo em interrogação? É isso que você vai entrevistar. Existe um processo para existe um processo para gerenciar melhorias? Como as melhorias são gerenciadas? Quem identifica melhorias potenciais? Quais são as avaliações de desempenho que são relatadas? As pessoas recebem treinamento? Então, são perguntas que você vai fazer naquela reunião inicial, tá? Com os diretores. Bom, agora quais são as características, gente? Bom, o auditor, ele tem que ter essas características aqui. Primeiro, um amplo conhecimento. E eu sugiro que você vai se tornar um auditor mesmo, com treinamento e experiência. É muito difícil, aí eu também tenho que ser sincero com vocês, é muito difícil um recém-formado já ser um auditor, tá? O auditor, assim como o consultor, ele é mais quando você vai ficando velho, entendeu? É sério. Quando você for... Lógico que vocês novos podem ser consultores, não tem nada a ver. Mas esses são dois trabalhos que requer muita experiência, entendeu? Muita experiência mesmo para se tornar mais confiável o seu trabalho. Porque você, tanto o auditor como o consultor, são aquelas pessoas que você espera dele alguma coisa. Entendeu? É como se, sabe assim, fazendo uma comparação um pouco até maluca, quando você pega uma pessoa de idade e ela te passa experiência de vida, com pessoas sábias, né? E aí você passa a ter mais confiança. Mas lembrando, gente, quando eu até desculpa que eu vou me retificar aqui, não é pessoas velhas, não. Eu falei errado, então vou me retificar. Quando a gente fala de experiência, a gente não fala de idade, tá? Experiência não tem nada a ver com a idade. Como diz o Mário Sérgio Cortella, experiência está relacionada à intensidade, entenderam? Então, eu cito como exemplo. Eu tenho 51 anos, acho que o Joel aí parece que ele tem uma carinha de uns 22, não sei, pelo que eu estou olhando aqui, não conheço ele pessoalmente, estou olhando pela foto aqui. Mas vamos lá, eu tenho 51. Eu viajo para o Rio de Janeiro sempre nas minhas férias em dezembro, tá? O Joel, ele faz toda semana, ele tem que ir ao Rio de Janeiro, com 22 anos já dirigindo. Quem vai ter mais experiência? Eu ou o Joel? Entendeu? Então, a experiência está relacionada à intensidade. Então, eu me retifico do erro que eu falei. É porque eu quis dizer, porque normalmente, tá? Normalmente as pessoas mais velhas são mais
tiveram mais intensidade, ou pelo menos teoricamente era para ter tido, né? Mas se você é uma pessoa de idade, mas que teve pouca experiência, só trabalhou num lugarzinho, aí você também não tem tanta experiência, entendeu? Então, o que eu quis dizer é isso, tá? Me perdoe aí, eu usei uma frase infeliz anteriormente. Então, experiência tem a ver com intensidade com que você vive alguma coisa. Então, se o Joel, no alto dos seus 22 anos, pô, já trabalhou com várias empresas, entendeu? Já fez vários cursos, é lógico que ele vai ter mais experiência do que eu que fiquei tranquilinho, né? E então retifico. Então o auditor ele pode ser uma pessoa nova, assim, tá? Então eu volto a falar, eu cometi um equívoco. Ele pode ser uma pessoa nova, mas tem que ter experiência. E a experiência é aquilo que eu expliquei, é a intensidade com que você vive as coisas. Uma outra característica é ter política, né? Política é relacionamento bom, bem feito, saber lidar com as objeções, né? Saber contornar, aquele jeitinho. Aqui a política é no sentido de relacionamento, né? Outra característica tem que ter uma satisfação profissional, gostar, né? Gostar do que faz. Não, ninguém, isso aí é um pouco óbvio, né? Quais são as características técnicas que o auditor tem? Saber fazer pergunta. Tá? Saber fazer pergunta é uma arte, tá, gente? Fazer a pergunta certa. E saber ouvir, né? Porque tem hora que a gente não tem essa capacidade de ouvir, fala demais, né? Saber analisar as respostas, entendeu? Olhar olho no olho, ver se a pessoa está falando por gestos, né? Tomar notas, sempre. Não confie na cabeça, tá? Sempre com um papelzinho, sempre anotando, sempre perguntando o nome da pessoa. Saber administrar o tempo. Quais são os atributos desejáveis para um bom auditor? Ser um bom avaliador, ser flexível, ser diplomático, ser disciplinado, não ser tendencioso, né? E ser um bom ouvinte, e principalmente paciente. Essa questão de não tendencioso é muito interessante, porque às vezes você vai fazer auditoria num lugar, aí você, por exemplo, você às vezes é recebido lá com uma certa arrogância por alguém, entendeu? Mas depois, tudo bem, se acertou tal, mas você ficou com aquele ranço daquela pessoa, você começa também, entendeu? E não pode ser assim, tá? A gente tem que ser profissional. E o auditor treina muito isso, gente. Eles treinam uma frieza fora do comum. O auditor não pode. Ele tem que saber falar na hora certa, ouvir, né? E falar na hora certa. E praticar a sua conversa em tom moderado, com calma, entendeu? Sem se estressar. Eu tive uma experiência com uma auditora, uma mulher, que me chamou muita atenção. A mulher é uma geladeira, cara. Eu fiquei nervoso com ela. Aí foi um problema que a gente teve lá. Não, eu obriguei a mulher não se exaltou, cara. Eu falei, cara, aí depois eu até falar, não, eles são treinados para lidar com isso. Ser um bom comunicador, né? Ser humano, um bom planejador, ser polido, educado, tá vendo? São questões aí, sóbrio, né? Pontual, tem que ser firme, tá vendo? São os atributos que o auditor deve ter para ele passar uma certa confiabilidade, assim como o consultor também, né? O consultor também tem que ter essas características. Agora, atributos indesejáveis. Ele não pode ser uma pessoa influenciável, tá? Tomar cuidado, porque tem aquela pessoa que fala bem, tal, e aí tal, e acaba te levando. Ele não pode ser um mau ouvinte, então se você é uma pessoa... Eu, por exemplo, sou péssimo. Eu sei que eu sou num sentido assim... A gente tem que reconhecer nossas fraquezas. Por dar aula, a gente fica muito ansioso para falar, entendeu? Então, muitas vezes eu já ouvi isso de pessoas que trabalharam comigo, e eu estou tentando corrigir, gente, mas eu acho que é só na outra reencarnação que eu vou conseguir. Eu tenho que falar a verdade, né? Não adianta eu sou um péssimo ouvinte. Eu preocupo muito em falar e pouco em ouvir. Mas isso eu sei que está relacionado a um alto grau de ansiedade. Mas eu sei, assim, eu estou falando, não é nem assim como
como professor, não é no ambiente de trabalho mesmo. Eu sou tão ansioso aí que a pessoa começa a explicar algo. Eu quero rapidez, entendeu? No negócio. Então, eu já vi várias pessoas que trabalharam comigo, ou que eu tive a oportunidade de chefiar, que me jogavam isso na cara. Poxa, ouve, cara. Ouve primeiro. Ouça, né? Ouça. Entendeu? Então, eu tenho isso como um atributo que eu preciso de trabalhar. Tenho melhorado um pouquinho, mas ainda está longe ainda do ideal. Pessoas inflexíveis, né? Isso aí até que eu não sou, não. Sou até bem flexível. Preconcebido, ou seja, já vai com aquela ideia antes, já formou aquela ideia e acaba não mudando, entendeu? Já fez outra coisa, uma mente fechada, né? Tá? Pessoa com mente fechada também é um problema sério, gente. Mente fechada é um problema. Eu tenho aluno com mente fechada, demais da conta. Isso é um problema, porque a mente fechada é aquela pessoa que não aprende, cara, não aprende novas coisas, não consegue abrir para coisas novas, entendeu? Porque foi criado, às vezes, uma certa rigidez, valores, e não entende quando a gente fala certas coisas, entendeu? Uma vez, por exemplo, eu estava falando um curso de administração sobre a questão de sociologia, né? Como que a sociedade influencia, gente, comportamento, influencia nas empresas, entendeu? A empresa é constituída de pessoas, tem máquinas, óbvio, mas, né, o Pablo falou aí a dificuldade de lidar com pessoas, é, e, e as pessoas mudam, o comportamento muda. Eu vou falar com o Pablo aqui que ele vai pegar uma geração ainda pior. Espera, tá? Antes de ficarem bravos comigo. Quando eu falei pior, no sentido assim, de você ter autoridade sobre essa nova geração, porque é uma geração diferente. Gente, eu dou aula para vocês que eu acho, na minha cabeça, tá? Que a média de idade de vocês deve ser 22 anos, 23. Mas eu dou aula no Sebrae. Eu pego um menino de 12, 13 anos, também dou aula no Sebrae, de curso técnico lá, né? Que os meninos estudam em tempo integral, uma escola muito boa, né? Eles têm aula prática, tal, muito bom. É diferente, eles me respeitam, mas é um relacionamento diferente. Eles são até assim, sabe por quê? Porque se você conversar, então vou tentar explicar melhor. E como que isso chega nas empresas, tá? Se eu conversar com meu pai, agora meu pai está com Alzheimer, não dá mais para conversar com ele, mas quando eu conversava com ele, o meu pai falava que o pai dele, ele nunca tinha dado um abraço no pai dele. Ele era meu avô, né? Já faleceu, então meu pai falava isso. Era bravo. Então, se você pegar aquele pessoal mais antigo, era tudo muito bravo. Não tinha esse negócio de conversar com filho, amigo de filho, não. O meu pai já foi mais meu amigo, e eu sou, entendeu? Com a minha filha, que tem a idade de vocês, em média, que eu falei, minha filha tem 22 anos, também está fazendo faculdade, por isso que eu estou chutando aqui a idade de vocês. Ela vai fazer 23 e tal, então está nessa faixa. É totalmente diferente, entendeu? Eu já não tenho tanta autoridade pela minha filha mais. Eu ainda com 23 anos ainda estava ali com meu pai e tal, aquele negócio todo. Mas aí o que isso vai acontecer? A maneira que a minha filha vai se comportar na empresa vai ser diferente. A gente era mais obediente. Tá? Aí se alguém falar assim, onde que eu falo o negócio da mente fechada? Se alguém falar assim, então, mas antigamente era melhor, porque a gente obedecia. Então esquece antigamente, mudou, não adianta, isso é mente fechada. Ah, podia ser melhor sim, é uma opinião, mas aceita, porque você vai lidar com pessoas que têm um estilo diferente, mais informal. Não é verdade? Essa geração é mais informal. Eles chegam para mim e falam brincando, aí professor, não sei o quê, né? É diferente. Né? De outros alunos, eu já dou aula, tem 15 anos que eu dou aula, é isso? 15 anos. Quando eu peguei as minhas primeiras turmas, você vai percebendo uma mudança, entendeu? Você vai percebendo. E você vai percebendo como que eu lembro quando eu tinha 12, 14 anos que eu estudava, o receio que eu tinha, que eu acho que não era nem respeito, era medo de professor. Entendeu? Que eu vejo que meus alunos não têm nenhum, medo nenhum. Entenderam? Aí onde que isso tem a ver com o que eu estou falando aqui? Pô, professor, você sai de uma coisa, você está falando de... Não, o que eu estou falando é isso aqui.
Nós temos que perceber, por isso que é importante estudar um pouco de sociologia, nós temos que perceber que a sociedade, ela não para. O mundo não é estático, não. As pessoas mudam o comportamento, mudam a maneira de vestir, muda a maneira de se comportar, muda a maneira de se relacionar, né? A gente hoje namora pela internet, casa pela internet. Quando você imaginava uma coisa dessa? Isso vai influenciando. As mulheres estão indo para o mercado de trabalho. Tem aqui várias mulheres que vão ser futuras engenheiras. Daqui a pouco está dentro da produção lidando com peão. Entendeu? Quando que isso, antigamente alguém respeitava a mulher? Como vai respeitar agora? Como vai respeitar a Vandérica? Eu tenho certeza, a Vandérica vai se impor, né? Que a Oceana vai se impor. Não sei se tem mais mulher aqui, porque eu não estou conseguindo ver os nomes. Ela vai estar lá com capacete de proteção, óculos de proteção, vai entrar com butinão lá dentro da linha de produção, porque às vezes tem que ter, né? Um equipamento de proteção, e vai mandar naqueles peãozão lá. Né? Homens, às vezes, com o triplo da idade delas. Entendeu? Então vai ter que ser muito firme. Mas por quê? Aquele pessoal que está lá, eles provavelmente vai estar com a mente fechada, mas você não. Eles vão ter, falar assim, se a mulher me mandar, porque infelizmente, graças a Deus, vocês que já são de outra geração, é tranquilo para vocês aceitar mulher. É tranquilo. Porque como eu estou trabalhando, né, professor tem que estar sempre com a mente aberta, aí a gente acaba também entendendo. Mas se você pegar uma galera da minha idade, dificilmente aceita. Uma galera da minha idade que não tem a mente aberta, né? Porque agora que a mulher tá indo, e ainda está numa luta. A gente sabe que a mulher sofre muito, ainda sofre muito preconceito. Demais. Que não já deveria ter sido extinto esse preconceito, mas infelizmente tem. E são as mentes fechadas que não percebem a mudança. Que a mulher está indo para o mercado de trabalho. Por isso que está aumentando o restaurante, ninguém mais espera que a mulher fique em casa cozinhando. Não, a mulher está indo para o mercado de trabalho, não tem tempo mais para cozinhar, vão comprar comida, marmitex, restaurante. Né? Outra coisa dos atributos indesejáveis é achar que é o dono da verdade. Não, tem hora que a gente tem que ter humildade, né? Igual eu comentei com vocês, que uma vez eu fui fazer consultoria, cometi alguns erros. Primeiro erro que eu cometi, um cara me perguntou, então para vocês não cometerem, e serve também para auditoria. Primeiro erro, antes de fazer o curso. Alexandre, quanto tempo você vai resolver meu problema? Porque ele queria sair das dificuldades que ele estava. Chutei, cara, não sabia dar resposta. Falei, uns 3 meses. Gente, passados 3 meses, ele me pagou 3 meses. Quando deu 3 meses, ele perguntou a ele. Eu não tinha nada, estava conhecendo a empresa dele. 3 meses, você está conhecendo ainda o que ele vende, quem são os clientes dele, como é que ele compra. Eu cheguei a falar com ele assim, olha, não tenho nada, noção nenhuma. Eu estranhei, você falou 3 meses, foi muito rápido. Eu falei assim, olha, eu até devolvo os 3 meses que você já me pagou na época, né? Eu criei até uma empresinha na época, eu te devolvo e eu paro aqui. Porque ele falou assim, não, Alexandre, não tem problema não, só que eu estranhei. Ele foi muito legal comigo, ele teve paciência. Aí eu falei, não, eu tenho que procurar um curso. Aí no curso eu aprendi, você tem que fazer um cronograma. Você tem que fazer um cronograma. Primeiro, você, entendeu? O que você vai pedir e tal. Que é o mesmo trabalho que o auditor tem que fazer. Entendeu? Um atributo indesejável, gente, esse aqui é o óbvio, né? Ser desonesto é um atributo super indesejável que não devia, acho que nem está aqui no trabalho. Falador, né? Sabe aquela pessoa que agora se enaltecer demais. Grosseiro, não pode ser, auditor não pode ser. Às vezes a gente tem necessidade de ser grosseiro, se a gente for chefe, tem hora que a gente tem que dar umas duras. Mas auditor não, tá? Porque auditor não é chefe. O auditor ele é um conselheiro, tá? Então ele não pode ser grosseiro. Eu até aceito uma vez ou outra a gente ser grosseiro quando a gente é chefe, porque tem hora que a gente tem que dar uns gritos, sim. Eu não vou mentir. Porque tem hora que não dá pra gente, né? As coisas estão acontecendo e o cara tá devagar, né? Tem que ser bonzinho demais, né? Também impaciente, indisciplinado. É o contrário praticamente do que a gente falou. Né? Argumentado, intrometido. Alguém que deseja ser amado também é ruim, tá? Esse atributo é ruim. A gente não pode procurar. Isso eu vou falar como engenheiro de produção, chefe de setor, consultor de setor. A gente não tem que preocupar em ser amado, a gente tem que preocupar em ser respeitado, tá? Ninguém precisa falar assim, eu adoro o Pablo, é legal, né? Não é isso que você tem que ouvir. Eu tenho que respeitar o Pablo,
como profissional, ponto final. É respeito, né? E respeito você só conquista se você der. Então, primeira coisa, faça a sua parte primeiro. Respeite as pessoas para você ser respeitado, né? Alguém pode fazer uma brincadeirinha com você, aí você já dá uma cortada, né? Eu costumo falar, gente, eu já estou pensando em vocês como líderes, às vezes, a gente tem que ter. Isso não é questão de você ser metido, não, tá? Não é questão de que você está com o narizinho em pé, não. Quando você assumir um cargo de liderança, vamos dizer assim, na área de produção, né, ou uma diretoria, às vezes é necessário a gente isolar um pouquinho, a gente não está muito no dia a dia. É lógico, uma vez ou outra você tem que fazer uma social, tal, mas se você ficar indo em churrasco, você vai falar coisas às vezes que vai fazer com que você perca o respeito, que as pessoas comecem a pegar intimidade. A melhor coisa para perder o respeito é a intimidade, concorda? Vocês podem ver isso, né? Quando a gente casa, as pessoas que a gente fala de qualquer... que não deveria, mas a gente acaba fazendo isso. É esposa, filho, né? E aí, às vezes, você trata melhor uma pessoa estranha do que as pessoas da sua própria casa. Mas por quê? Porque houve intimidade, tá? Não estou falando que isso é certo, mas acontece. Então, às vezes, é necessário a gente ter uma certa reserva, um certo distanciamento, entendeu? É o que eles falam da solidão do poder. Mas é necessário a gente ter essa postura. Então, se vocês aí um dia vierem a ter algum cargo, né, em que você tem pessoas subordinadas a você, evite uma certa familiaridade, trata todo mundo com respeito, com profissionalismo, mas evite, né? Evite e tenta cortar isso, porque isso ajuda muito, tá? Perfil dos auditores atributos éticos, né? Tem que ser imparcial, independente, confidente, nós já falamos, e honesto. Bom, agora os resultados, né, gente? Tem que ter precisão nos relatórios, concisão, escrever com concisão. O que é isso? O que é concisão? Com objetividade, entendeu? Muita clareza, tá? Aí é uma pessoa aí, você pode, se você não tiver um português muito bom, é bom você sentar com uma pessoa para te orientar. Porque é muito interessante, cara, a pessoa que sabe português, pontualidade, como que ele muda o relatório? Eu vou contar uma outra experiência minha. Eu já falei para você, gente, porque eu casco muita coisa. Nós tivemos aqui, uma questão até ética, então não vou citar nome e tal. Eu fui chamado para trabalhar num inquérito que aconteceu numa faculdade aqui em Cataguases, tá? Problemas lá com o professor, tal, em relação ao aluno, e eu fui trabalhar no inquérito, eu tinha que fazer um relatório, entendeu? Um negócio de assédio, essas coisas. E eu comecei a fazer pesquisas se o professor, conversando com alunos, tal, e fiz um relatório. Eu tinha que fazer porque o diretor me nomeou para isso. Na hora eu não gostei e tal, mas eu tive que fazer. Então, comecei a perguntar às alunas como é que era o tratamento do professor tal. Então, aconteceu isso e eu fiz esse inquérito. Mas eu fiz o inquérito e fiz o relatório. Mas eu sou péssimo, assim, não sou tão ruim no português, não. Mas escrever é difícil. Aí, chamei o professor de português. Gente, eu fiquei fascinado, dá vontade de botar num quadro e colar. Ele escreveu as mesmas coisas que eu escrevi, mas com uma clareza. É clareza. Então, quando você vai fazer um relatório, é necessário. Ele escreveu com uma clareza. Sabe quando você quer falar uma coisa e você fala, mas né, dá aquela volta? Ele flui. O português, o cara quando sabe português, meu amigo, a gente tem que tirar o chapéu. Ele escreveu com uma fluidez. Entendeu? A mesma coisa, eu falei, agradeci, entreguei o relatório, ficou perfeito. Eu tive que botar aquilo no quadro, pena que eu não posso. Uma outra característica dos relatórios é uma linguagem adequada, sabe, gente? Vamos parar com gíria, né? Quando você vai falar agora, você pode usar termos técnicos. Se você vai conversar com o operário ali, de repente você não precisa de usar termos técnicos, às vezes ele não vai entender. Mas como é um trabalho que você vai passar para nível de diretoria, aprenda isso. Isso eu aprendi na faculdade, tá? A ter uma linguagem técnica.